Sim, 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 estamos mais uma vez aqui no Juva Tapera Cast. Quem tá falando com você aqui é o John e hoje a gente tem um episódio desse novo quadro que a gente tá produzindo, que são devocionais, mensagens de reflexão para você acompanhar junto com os jovens da Itaperaoba. E hoje a primeira participação desse quadro vai ser nossa amiga Camila, então acompanha aí direitinho. Só vou deixar alguns avisos antes. Siga a gente lá nas redes sociais, @Juventude Itaperaoba. Nós estamos fazendo live todos os dias e produzindo materiais muito bons, né? Ao decorrer da semana, tá produzindo lives, tá produzindo posts legais para você, então acompanha lá a gente, acompanha os outros episódios também do podcast, já estão no ar aqui, já tem 2 episódios no ar e virão mais ainda, se Deus quiser. E sem mais delongas, vamos acompanhar a mensagem que a Camila tem para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, até a próxima. Camila, é com você. Oi pessoal, tudo bom? A paz do Senhor. Eu me chamo Camila Peixoto, eu me congrego na Assembleia de Deus Itaperaoba e hoje eu vim trazer uma reflexão sobre tudo isso que a gente tem vivido nos últimos dias, que de fato tem sido dias diferenciados, né? E não planejados, na verdade. Ninguém esperava a proporção que ia tomar, também ninguém esperava ter que ficar trancado dentro de casa. A gente vê muito meme na internet de como está sendo a reação das pessoas nesses dias de quarentena. Mas eu te convido a abrir sua Bíblia em Eclesiastes 3. Eu vou ler na versão internacional, a NVI, tá? E vou ler do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu quero repetir outro versículo, na verdade, um desses versículos lidos, no versículo 5, a parte B, que diz que há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Isso na linguagem de hoje. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Em momentos anteriores, quando eu fiz a leitura desse texto bíblico, eu sempre imaginava que o tempo de abraçar é um tempo de muita união. E o tempo de deixar de abraçar, o tempo de se afastar, o tempo de se conter, fosse o momento em que por alguma contenda as pessoas precisassem se afastar. Eu sempre imaginei que fosse isso, em outros momentos. Mas vivendo o que nós estamos vivendo hoje, eu consigo perceber que muitas vezes o tempo de se afastar não é uma coisa ruim. Vai depender do propósito com que nós estamos nos afastando. E eu quero trazer também, junto a isso, um versículo de Lamentações que diz que eu quero trazer à memória o que me dá esperança. A gente vive dias em que as pessoas estão ansiosas, que as pessoas estão preocupadas, em que as pessoas estão sem saber o que virá. Acho que ninguém sabe. Não tem como a gente saber a proporção de todo esse problema. As pessoas projetam, né, tem as curvas de infecção do coronavírus. E a gente não consegue ainda entender como é que vai ser isso. A gente não tem como prever o futuro de fato, porque eles criam uma previsão baseada no isolamento, baseado em tantas coisas que a gente ainda não consegue prever de fato, porque tem gente que desobedece ao regime de quarentena, tem gente que se expõe desnecessariamente, né, a situações que podem causar contaminação, mas eu quero viver uma esperança. Eu entendo que é um tempo, e por ser um tempo, ele passa. Por ser uma estação da nossa vida, ela vai passar. É difícil não estar ansioso com tudo isso, né? A gente tem idosos na família, a gente tem idosos no nosso grupo de amigos, a gente tem idosos no nosso grupo da igreja. E é difícil entender que, e ao mesmo tempo é duro entender, né, que a gente precisa desse afastamento por tantas coisas e principalmente por esses idosos que a gente tanto ama. Mas é só um tempo, né? A gente que vive em ambiente de igreja, que a gente cresceu em igreja, a gente sabe que é difícil mudar essa rotina. A gente tinha uma rotina
às vezes até muito acelerada de participação de cultos. Quinta na igreja, no culto de ensinamento, sábado em consagração, domingo na escola bíblica, à noite no culto público, fora as atividades de ensaio, reunião, planejamento de atividades do grupo da igreja, né? E assim, de repente você se vê proibido de fazer tudo isso no ambiente comum a todos, a igreja. Ao mesmo tempo, Deus tem nos dado uma oportunidade de estar mais com a nossa família. Esses dias eu não tô trabalhando no meu local de trabalho, de fato, né? Eu não preciso me deslocar até lá. Tô trabalhando de casa. E tem sido dias que eu pude aproveitar melhor com a minha mãe. Eu pude aproveitar melhor para fazer um devocional com mais calma pela manhã. Eu tive tempo de me organizar com algumas coisas. E eu acredito que é um tempo, como eu disse a vocês. A gente às vezes reclamou tanto que não tinha tempo e Deus usou algo invisível para nos dar tempo de novo, de reorganizar as nossas prioridades, de valorizar ainda mais aquele a quem amamos, a dar importância e a cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Embora esse cuidado seja não abraçar, esse cuidado seja não estar perto, mas Deus tem nos proporcionado, na verdade, essa palavra, Deus tem nos proporcionado um tempo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. Há quem fique ansioso porque, de fato, é invisível, né? O inimigo, entre aspas, assim, por assim dizer, é invisível, mas ao mesmo tempo serve de alerta pra gente. Algo invisível colocou tudo no lugar de novo. Algo invisível nos fez repensar a forma que nós estamos caminhando. Será que vale a pena ser super ocupado? Eu acredito que esse tem sido um tempo de reflexão, tem sido tempo de olhar para si e perceber que tinha coisa errada ali dentro da gente, de que diversas vezes as nossas prioridades não eram de fato o que Deus prioriza. E a gente está tendo essa oportunidade de rever tudo isso. A gente está tendo essa oportunidade de organizar tudo de acordo com o seu real valor. Eu sei, é só um tempo. Há tempo de ficar triste. Talvez muitos de nós estejamos tristes porque foi tirado de nós o direito de sair de casa, né? O direito de vir hoje, na verdade, você tem o direito de ir e vir dentro de casa, sem sair dela. No máximo, comprar itens de necessidade básica, mas acabou esse negócio de ir pra shopping, bater perna em shopping. Acabou, pelo menos por esses dias, essa história de a gente inventar o que fazer fora de casa. E essa tem sido uma oportunidade de rever conceitos, de se reorganizar, de pôr a casa em ordem. Aquela mesma fala de Deus, Deus usando o profeta para Ezequias: põe tua casa em ordem, pôr nossa casa em ordem. É um tempo, gente. Na verdade, também é uma oportunidade, né? A gente precisa entender isso como um tempo, uma oportunidade. Um tempo porque ele vai passar. Uma oportunidade porque a gente está podendo reconsiderar o rumo da nossa vida, a forma com que nós estamos nos conduzindo, a ordem em que as coisas que a gente prioriza, né? A gente está podendo rever tudo isso. E quando eu leio o versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai dizer que Deus marcou um tempo certo para cada coisa. E ele continua dizendo assim: Deus nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. A gente realmente ainda não conseguiu compreender o real propósito de Deus com tudo isso. Mas todas as reflexões que nós temos trazido, temos visto, temos meditado nesses dias, elas são válidas. Eu ainda não sei o real propósito de Deus com tudo isso, mas eu entendo. Para a minha vida e para a vida de muita gente, Deus deu um tempo de reconsiderar todas as coisas. Deus deu tempo para organizar a vida. Por enquanto, a gente vive um tempo de se afastar, mas a gente também consegue perceber hoje, né, lendo esse texto, que haverá um tempo de abraçar. Camila, quando? Eu não posso te dar essa resposta, porque a mim não compete saber quanto tempo vai levar, mas pelo que a Bíblia me diz, pelo que a Bíblia relata, Deus nunca se atrasa. Até para um Lázaro morto há 4 dias, Jesus chegou no tempo certo. Para uma menina quase morta, Jesus chegou no tempo certo. Para uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, Jesus passou naquela cidade no tempo certo.
para o endemoniado gadareno, Jesus chegou na hora certa. Então, todo esse tempo que a gente está passando dentro de casa é o tempo necessário para nós sermos tratados por Deus. E vou fazer o quê, Camila, com tanto tempo livre? Ah, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai orar, vai meditar em coisas espirituais, vai pensar nas coisas do alto, vai reorganizar a tua vida, a tua casa, os teus arquivos e principalmente aproveita para orar. A oração, ela pode muito em seus efeitos. E às vezes os efeitos dessa oração não são só externos, eles são internos também. Então, eu aprendi isso num dos livros que eu li, eu não sei nem qual, mas que dizia que enquanto a gente ora e Deus não muda a circunstância, Ele nos muda. Então, de alguma forma, os efeitos dessa oração vão nos causar mudanças. Sejam elas mudanças externas, pondo um fim nessa situação, ou sejam mudanças internas, com o conserto das nossas vidas naquilo que Deus quer fazer. Então, gente, é isso. É um tempo. Vai passar. Aproveite este tempo para se organizar, para repensar a sua vida. Traga todo dia à memória aquilo que pode te dar esperança. Deus faz tudo certo no tempo dele. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa grande obra que Deus está fazendo em nós durante esse período de quarentena. Mas vai acontecer algo, que a gente possa estar pronto para viver esse novo momento. Que logo chegue o tempo de abraçar. E que logo chegue o tempo lá de cantares. Que diz assim, deixa eu achar aqui o texto para compartilhar com vocês. É um texto que eu gosto muito. O inverno já passou, a chuva se foi, as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. E vai ser em breve um tempo de cantar junto. Um tempo de se abraçar. Um tempo de se ajuntar. E eu convido você a permanecer crendo. A permanecer com a sua esperança no Senhor. Ele não falha. Ele vive. A gente pode crer no amanhã, tá? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá? E é isso. Deus abençoe vocês.